O tema da nossa live de hoje sobre a escolha da base ideal. É sem dúvida a pergunta que eu mais recebo de vocês que me seguem aqui, que me mandam inbox, de cliente quando eu faço a maquiagem, pergunta qual marca que eu usei, qual base que eu usei, porque tem dificuldade de encontrar. Alunas de automaquiagem também sempre passa essa orientação no curso, mas sempre é a principal angústia delas é essa escolha. Então, para estrear, né, esse clube, eu pensei em trazer essa dúvida que é a mais pedida, né, de vocês, para a gente poder começar. E toda vez que alguém me pergunta de base, intuitivamente falar, porque eu nunca consigo achar a cor da minha base, eu nunca acerto a cor da minha base. E sim, a cor da base é importante, mas ela é o último ponto que a gente deve analisar na hora de escolher uma base. Muitas vezes você acha a cor certa, a base não fica boa e você não sabe por quê, porque simplesmente você esqueceu de analisar todos os outros requisitos importantes da base. Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Tem uma listinha, né? Eu fiz um roteirinho porque capricorniana não consegue ir no improviso, então deixei aqui tudo anotado para poder não esquecer de falar nada com vocês. E eu fiz uma enumeração, né, dos pontos a serem analisados, mas aqui na verdade é só uma divisão didática para que fique mais fácil para vocês entenderem o que analisar. A cor é sempre a última, mas esses outros não vai alterar muito na hora de você escolher a ordem do que você vai realmente analisar. Então vamos lá. O primeiro ponto a ser analisado é a textura da base. Hoje a gente tem inúmeras texturas de base. As marcas fazem várias fórmulas, principalmente para poder vender mais produtos, chamar mais atenção. Cada uma acaba criando outros nomes. Eu trouxe aqui mais ou menos os comuns, vou falar os que eu sei que são similares, mas basicamente a gente tem 4 tipos de textura de base. A mais comum e conhecida, com certeza, é a base líquida. É a mais versátil de se espalhar, mais fácil de espalhar. Então, também como que a gente... E na hora de aplicar, né, a gente tem várias formas de aplicar a base, né? Na automaquiagem tá liberado o uso das mãos, desde que ela esteja limpa, né? Então você lava suas mãos antes. E se você estiver se automaquiando e gosta e se sente confortável de usar as mãos para poder aplicar a base, tá tudo certo. Só não é legal na maquiagem profissional. Mas quem gosta de aplicar com as mãos, a base líquida é a única base que vai funcionar para esse tipo de aplicação. Mas a gente ainda tem o uso de pincéis, o uso de esponja, né? E as outras texturas também influenciam o tipo de jeito que você gosta de aplicar a base na hora de você escolher qual base você quer a textura. Então a segunda é a cremosa. Vou mostrar aqui, acho que todo mundo já sabe, líquida, né? Normalmente vem no vidrinho, bisnaga, embalagem é irrelevante nesse caso. O segundo tipo que a gente tem são bases cremosas. Também podem ser chamadas de bases mousses, bases compactas, também encontra com esses nomes. Mas basicamente elas têm a mesma textura. Então, eu não tenho nenhuma para mostrar para vocês. Elas normalmente vêm em embalagens parecidas com pó compacto mesmo, compactas. Elas têm normalmente uma cobertura mais alta e a aplicação dela vai ser ou com esponja ou com... Então, aí a questão de gosto também vai influenciar o segundo ponto que eu vou falar com vocês, que é sobre cobertura, né? O outro que a gente tem são sólidas, que normalmente são vendidas em sticks assim, ó. Eu tenho essa daqui, numa cor mais escura. São bases mais sticks. Elas, né, acaba que você consegue fazer uma aplicação direta no rosto e depois espalhar ela com a esponjinha, com o pincel. Também é um tipo de base que a gente encontra o tipo de textura. E a última textura de base que a gente encontra, que é muito difícil de achar, inclusive, mas que algumas marcas possuem, são as bases em pó. Eu já tive algum tempo atrás uma da Mary Kay, que era da linha Mineralize, eu não sei se existe mais. Eu gostava bastante dela. Ela tem um efeito de pó, na verdade, só que ela tem uma cobertura um pouquinho mais acetinada do que um pó, né? O pó, ele dá aquele efeito mais sequinho, e a base em pó, apesar de ser em pó, ela acaba dando um efeito mais leve, menos carregado do que um pó compacto comum.
mas não é tão comum da gente achar, mas existe também esse tipo de base. O segundo ponto para a gente analisar na escolher a nossa base é a cobertura. A cobertura ela vai estar ligada de quanto vai cobrir a sua pele. E aqui é o ponto principal de se levar em consideração a sua característica de pele. Quanto mais textura a sua pele tiver, ou seja, linhas de expressão, rugas, acnes, cicatrizes, se você tem cicatrizes de acne, tudo que tem textura na pele vai ser evidenciado com a maquiagem. Eu acho muito importante a gente ter essa ideia de que maquiagem não é tratamento cosmético. Ela não faz tratamento na pele, ela cobre cor, textura, ela evidencia. Então, quanto mais produto, quanto mais pesada for a base, mais ela vai evidenciar essas texturas de pele. Então, é super importante você analisar a sua textura de pele para poder escolher uma base que vai condizer com o efeito que você quer deixar. Então, a gente tem basicamente cobertura alta, média e baixa, né? Ou leve, se você preferir chamar assim. Então, na hora de escolher, além de ser o seu gosto pessoal, eu acho muito importante você levar em consideração a sua situação de pele na hora de escolher. Então, quanto mais alta for a cobertura, mais ela marca na pele, mais aparente fica a maquiagem, mais aparente fica que você está maquiada. Pra mim, a cobertura média é a mais versátil. Normalmente é o tipo de cobertura que eu escolho trabalhar, porque eu consigo variar ela, deixar ela mais leve, deixar ela mais pesada, usando alguns truques, usando mais camada. Inclusive, isso vai ser tema de alguma outra live depois por aqui, pra gente poder trabalhar mais sobre isso, sobre como fazer modificações na base. Então, pra mim, a média é a mais versátil. E tem a cobertura baixa, que eu indico sempre para quem tem pele madura. A pele madura, ela já vai ter, né, as linhas de expressão, ela vai ter as rugas. Então, quanto menos carregada for a base, menos ela vai marcar essas texturas. E por isso, eu sempre recomendo para quem tem pele madura, a base de cobertura baixa ou leve. O terceiro ponto é sobre a composição. Quase ninguém fala sobre composição de base, lembra sobre a composição de base. Para nós que maquiamos, né, profissionalmente, é importante, mas eu vou falar primeiro voltado para automaquiagem. Por que é importante você saber qual é o principal componente da sua base? Porque ela vai determinar o acabamento, vai determinar a cobertura, mas ela também vai ter uma resposta melhor no seu tipo de pele. Então, aqui no Brasil, não é regra o uso dos componentes em ordem decrescente. Em alimentos, isso é. Então, o primeiro ingrediente que aparece na lista de ingredientes de um produto cosmético não necessariamente é o que tem maior quantidade. Os produtos internacionais, isso acontece, porque lá fora a normativa é essa, de que os produtos têm que estar em ordem decrescente. E no Brasil, isso ainda não acontece. Mas a grande maioria das marcas acaba seguindo esse protocolo justamente para poder exportar depois. Então, enfim, normalmente é isso que acontece. E o que é importante na automaquiagem avaliar de composição? Sobre qual que é o principal componente básico dele, né? Então, para quem tem pele mista a oleosa, sempre procurar bases que sejam oil free, ou seja, livre de óleos. Algumas marcas vêm escrito que é oil free. Eu trouxe uma aqui para poder mostrar que tem escrito, ó, essa daqui da L'Oréal. Bem aqui na embalagem já vem especificando que ela é oil free. Algumas marcas nos releases falam, né, já fala que é oil free ou é indicada para todos os tipos de pele, então já vai entrar aí as peles oleosas. Mas se não tiver, né, essa informação na embalagem nem no release, poder olhar na composição e procurar se tem algum óleo lá para evitar se você tiver pele oleosa. E se você tem pele seca ou desidratada, que, né, muitas vezes são confundidas, sempre escolher uma base que tenha água na composição. Ela pode ser uma base mate, se você gosta desse tipo de textura, mas o principal componente dela precisa ser a água, justamente pela falta
dessa água na sua pele. Então ela vai deixar a pele mais hidratada e vai evitar o craquelamento da base, o craquelamento da maquiagem ao longo do tempo. Então esses dois pontos são os mais principais se olhar de composição na hora de escolher a base. Pra gente que trabalha com maquiagem, a gente ainda pode analisar outros dois tipos de componentes que também a gente encontra bases. São bases de cera e bases de silicone. Normalmente essas bases são as bases de média a alta cobertura. E normalmente são bases mates, porque esses produtos, eles têm um aspecto de mais seco, né? De mais aveludado. Então, normalmente, as bases que têm essa característica, elas são feitas de cera, silicone ou possuem esses componentes em grande quantidade. Mas, para automaquiagem, é só olhar aqueles dois pontinhos lá do seu tipo de pele para o tipo de base. É super importante para que você não se decepcione depois com o uso. Porque às vezes você testa lá na loja, aqueles 5 minutinhos que você passou, ficou lindo, maravilhoso. Quando você vai usar no dia a dia, ela não funciona porque ela não tá combinada com o seu tipo de pele. O quarto ponto para a gente poder analisar é o acabamento. E aí o acabamento, ele tem a ver com a aparência como a sua pele vai ficar no final, né? O efeito final que ela vai ficar. Basicamente, a gente tem três tipos. Eu coloquei um quarto aqui, mas já vou explicar. 3 tipos de acabamento. A gente tem o acabamento mate, que é aquele acabamento sequinho, aquele acabamento opaco, que parece efeito de pó. Normalmente é o mais procurado pelas brasileiras, justamente porque a grande maioria tem pele oleosa. O segundo tipo de acabamento que a gente tem é o acabamento natural, que é aquele que deixa a pele com esse aspecto de hidratada, de que tá saudável, assim, com um leve brilho. O terceiro é um glow, ou base iluminada, que ainda aqui no Brasil não é muito querida. A grande maioria das pessoas ainda tem uma relutância. Normalmente é usado mais em trabalhos de publicidade, para fotografia, fica muito bonito. Mas tem algumas pessoas que ainda não gostam muito desse efeito de pele glow, de pele iluminada. E eu coloquei aqui um quarto que não é exatamente um tipo de acabamento de base, mas que ela influencia nisso também, que são as bases HDs. HD é da abreviatura de High Definition, que ou seja, alta definição em inglês, que é um tipo de base que ela possui algumas componentes ópticos dentro dela, que faz com que na luz essa base se reflita e assim as pequenas imperfeições como linhas, como manchinhas, fiquem dispersas na luz e não apareçam. Então, um tipo ótimo de base para poder fazer para fotografia, para noivas, debutantes, para formandas e para gravações também, porque hoje em dia, né, as câmeras estão cada vez mais modernas, estão cada vez com mais resolução, então mostra tudo. E essas bases HD, ela ajuda a dispersar essa resolução toda que as câmeras têm, e com isso ela fica mais fluida, mais natural. Então é um tipo de base muito interessante para quem trabalha com maquiagem e sabe que vai atender clientes que vão fazer trabalhos fotográficos. E também para quem, para uso pessoal, para quem gosta, né, de ter uma diminuição aí das texturas de pele, as bases HDs ajudam muito nisso. Então, por isso que eu incluí ela aqui. E algumas marcas também vão criando outras nomenclaturas, mas não foge muito dessas do que eu expliquei. Então, algumas falam que são semi-mates, aí ela fica entre o meio termo da mate e da natural. Outras falam que elas são acetinadas, que também são parecidas com uma base natural. Então, aí as nomenclaturas a marca pode ir criando, mas fica dentro dessas características de acabamento. E, finalmente, vamos agora falar sobre como escolher a cor, né? Que eu acho que é o que mais angustia a grande maioria das pessoas. E, bom, na hora de escolher a cor, eu acho que é uma coisa que a gente não se fala muito, é que o nosso rosto, ele não tem uma cor uniforme. A cor do meu queixo não é exatamente a cor que eu tenho na queixa, que tenho na minha testa. Isso, normalmente, é muito mais perceptível em peles negras. Por causa da miscigenação, já é natural delas que não tenham uma uniformidade de cor.
e por causa do alto concentração de melanina que elas têm, a gente acaba conseguindo visualizar mais essas diferenças de cores. Mas todo mundo tem variação de cor, né? De temperatura de cor. O que a gente faz na maquiagem é uniformizar, chegar o mais próximo do que vai cobrir tudo e funcionar. Então, dependendo do seu tipo de pele, pode ser sim que você precise de mais de uma cor de base, né? Então, não fique tão angustiada se uma única cor de base não funcionar para você, porque isso é sim possível de acontecer justamente por isso. Então, assim, eu posso falar por mim. Eu tenho, né, o colo um pouco branquiçado, mas vocês podem ver, apesar de eu estar com filtro aqui, o meu rosto ele é mais rosado. Ele é muito mais rosado do que o meu colo. Então, se eu ficar me baseando pelo meu rosto, principalmente a parte central, eu vou acabar usando uma base muito mais rosada do que o resto do meu corpo, e eu gosto de deixar tudo mais igualado. Então, isso é um caso de você ter essa noção, dessa percepção, para poder trabalhar na hora de escolher a base. Então, nem sempre vai ser uma única cor, tá? Mas, a princípio, o mais próximo possível, não ter que também gastando muito dinheiro com as bases, né? E aí, uma coisa que eu falo eu sei que hoje a gente tem facilidade de comprar pela internet, de comprar, né, revista, Natura, Avon, Eudora. Acontece que base 100% garantido de que vai ser a sua cor é testando. Claro, eu também faço compra na internet, eu faço compra na revista também, mas eu tenho uma facilidade de fazer adaptações de cores. Se você não tem, se você não sabe como adaptar, se você tem preguiça de ficar adaptando todos os dias, eu recomendo que você escolha uma base que dê pra você testar. E aí, o teste se você tem a cor do rosto parecida com a do corpo, você vai testar nessa região do rosto aqui, ó. Porque a gente vem trazendo, né, o rosto, vai descendo um pouquinho pra gente poder ir vendo quanto que a base vai sumindo. Mas, se você tem a cor do corpo diferente do rosto, por exemplo, se você faz bronzeamento e você quer manter a mesma cor do corpo no rosto, aí o teste vai ser no colo. Então, só nesse momento é que você vai fazer o teste no colo quando você tem essa diferença e você quiser igualar. Não existe uma forma 100% eficaz a não ser testando. E uma coisa muito importante também que eu acho, vá na loja e peça para testar no rosto todo, porque como eu acabei de falar, às vezes essa parte do seu rosto aqui é muito mais clarinha, e aí na hora que você passa aqui na parte central do rosto, que é inclusive a parte que mais vai aparecer, pensa que a gente, né, tá conversando aqui de frente, então essa lateral do meu rosto praticamente não tá aparecendo para vocês, então é muito mais importante a base da parte central. Então pensa comigo, você veio e fez o teste aqui, a base pareceu ficar ótima e maravilhosa. Na hora que você começa a aplicar na parte central, ela ficou mais clara, ela ficou mais escura. Porque aqui nessa lateral a gente consegue esfumar mais, passar menos produto, porque não tem tanta necessidade da gente fazer cobertura na lateral, concorda? Então, testa no rosto todo. Nem que seja metade, sim, só pra você ter uma noção de que realmente vai ser a cor que vai ficar melhor pra você. Lembrando também que o seguinte, quanto maior a cobertura da base que você escolher, mais aparente ela vai ficar. Então fica até mais difícil dela ser exatamente da mesma cor, porque como ela vai ter uma aparência muito grande, ela vai ficar evidente que você tá maquiada, então é natural que a cor não fique assim tão sumida, tão apagada quanto a gente fazendo uma maquiagem mais fluida, tá? Eu trouxe aqui 3 bases que eu uso em mim. Essa daqui da L'Oréal é a cor N1, que para a marca seria a Neutra 1. Neutra, né, das marcas, normalmente eles colocam como se fosse nem rosada, nem amarelada. Mas isso é dentro da própria marca. Eu não vou entrar nesse assunto de temperatura de base e de pele nessa live em si, porque na hora de escolher a base, Bárbara, a minha metodologia de trabalho é não levar isso em consideração. Ela ajuda na hora da gente escolher a distância? Ajuda. Mas na hora da gente aplicar é muito mais complexo do que isso. E eu quero trazer, eu já fiz isso aqui o ano passado, eu fiz uma live aqui só falando sobre colorimetria da pele.
Então a gente vai fazer uma outra live aqui. São assuntos muito densos que eu quero ir por partes pra gente poder não ficar passando muito conteúdo e deixando vocês malucas. Então assim, hoje eu não vou falar exatamente sobre temperatura de base, tá? Mas algumas marcas fazem essa diferenciação. Então algumas a gente vai encontrar bases que de no mesmo número, né, uma mesma altura de tom, vai ter ali uma base um pouco mais amarelada, um pouco mais rosada e uma meio termo. E aí a marca pode chamar isso de quente, fria, neutra. Algumas já estão começando a trazer oliva, mas ainda é raro. Mas por que que eu não acho que seguir essa nomenclatura cegamente funciona? Porque a gente tem uma cor de pele aqui e a gente tem uma cor de produto aqui. Então o que a gente está vendo aqui nessa embalagem, quando eu aplico aqui, soma com a cor da minha pele. A gente não tá pegando essa base e aplicando num papel branco. Porque se a gente fizesse isso, a gente aplicasse ela no papel branco, ia ficar exatamente dessa cor. Mas quando eu aplico ela na minha pele, que tem uma cor, que tem uma temperatura, ela vai fazer isso e ela vai mudar. É por isso que uma base selada, na hora que você aplica no rosto, falou que é amarelada, mas pra mim fica completamente rosada. A base pode ser amarelada, mas quando ela soma com a sua cor de pele, ela se torna rosada. E aí é que entra a gente sempre testar. Por isso que eu, na hora de escolher a base, para a base, eu não gosto de levar em consideração essas nomenclaturas. Por quê? Porque elas não existe um padrão, ela não é universal, ou seja, se escolheu que a cor quente 1, 2, 3, 4, 5 de base vai ser a misturinha X. E todas as marcas vão fazer essa mistura igual. Cada marca cria sua tabela de cores. Cada marca cria sua nomenclatura de cores. Então, isso dificulta a gente ter uma uniformidade de saber que quando eu usar a base 1 da marca X, ela também vai ser a 1 da marca Y. Por isso que eu ignoro, assim, mais ou menos, essa nomenclatura na hora de escolher. Mas vou falar aqui a referência para vocês entenderem quais que eu estou testando para mostrar para vocês, tá? Essa daqui é a N1 da L'Oréal True Match. É a base que eu tenho que mais se aproxima da minha cor de pele. Assim, no dia que eu não estou a fim de fazer nenhuma modificação nela, é ela que eu vou. Porque aí eu não preciso pensar, né? Não preciso trabalhar, não preciso mexer com cores. Essa é a que das que eu tenho, é que mais se aproxima da minha cor de pele. Mas eu ainda tenho outras bases que eu gosto de usar. Por exemplo, eu inclusive falei da Natura Una HD, é essa daqui. E, infelizmente, Dona Natura é péssima para fazer cores de base, gente. Eu amo a marca, eu amo as bases, mas as cores são terríveis, terríveis. E da HD, essa cor aqui é a primeira cor, a cor mais clara que a marca tem. Chama translúcida. Ela é muito escura e muito rosada. Outra base que às vezes eu uso, não é uma das minhas preferidas, mas às vezes eu uso para fazer misturinha, é essa da MAC aqui, ela é a ANC10. E aí que eu quero mostrar para vocês como que testar no rosto todo é importante e como que seguir essa linha não funciona muito. O que acontece? Na MAC, eles falam que NC é a cor fria. E muita gente, por eu ter esse tom mais rosado, acha que minha pele é fria também. E aí acaba recomendando pra gente a C. Só que o que acontece? Eu tenho a NW da MAC, que é mega, mega alaranjada, inclusive. Ela nem é rosada. E ela não funcionava pra mim. Então o que eu pensei? Tá, se a NW não funciona, a NC deve funcionar. E aqui no Brasil, quando eu comprei, não tinha mais clara do que a NW15, porque não veio pro Brasil. Parece que agora chegou outras cores mais claras. Mas a mais claras das NWs era a 15, e eu já tinha, e era escura pra mim. Então, eu fui pra 10 da NC, por quê? Porque era um tom mais claro. E quando eu testei na loja, lógico, testei só um pedacinho, pareceu que funcionou. Inclusive, eu vou testar aqui com vocês pra vocês verem. E aí eu falei, essa mesmo, tá tudo certo, vou levar. Gente, quando eu passo essa base, vou mostrar pra vocês aqui, ó, um pouquinho. Acho que até aqui no filtro dá pra ver o tanto que ela é mais clara. Só que na hora que eu vou descendo, ó, lembra que eu falei que o meu rosto é mais rosado? Quando eu espalho bem, ela fica muito parelha com o meu colo, meu pescoço, tá vendo? Então,
Quando eu testei ela aqui assim na loja, foi só nessa parte real que eu testei, ela ficou muito parelha com o meu pescoço e meu colo. Falei, é ela mesmo, vou levar. E não testei no resto do rosto. E aí quando eu passo ela aqui na parte central, que é onde eu falei que é o mais importante, eu fico parecendo uma Gasparzinha, porque ela é muito clara. Ela é muito clara. E mais que isso, ela também tá no subtom errado. A minha base, ela precisa ser um tiquinho rosa, principalmente por causa dessa rosácea. Não é bem rosácea que eu tenho, mas é esse rosa que eu tenho no meu rosto. A base, ela precisa ter um pouquinho disso pra não dar esse choque de cor e parecer que eu estou mascarada. Então, por isso que eu falo, testa aqui, fala, eu acho que é essa. Então, vamos testar no rosto inteiro. Já da L'Oréal, ela já é esse tomzinho mais neutro. E aí, quando eu, espalho, ela faz a mesma coisa que a outra, só que de um jeito mais melhor, vamos dizer assim. Ela também combina com o meu colo, meu pescoço, e quando eu trago ela pra parte central, ela já não fica tão branca quanto a da MAC. Vou espalhar aqui pra vocês verem ela. Já a da MAC fica muito branca. Vou fazer do outro lado pra vocês verem. Olha só como é que a da MAC fica pra mim. Percebem? Fora o fato dela ser uma alta cobertura, então, ou seja, ela fica mais evidente, é aquilo que eu falei, quanto maior a cobertura, mais você vai ficar com a maquiagem aparente. Olha a diferença. Aqui, mesmo com filtro, dá pra ver aqui, eu nem passei nada na testa, eu só passei aqui. Tá vendo como é que tá o uniforme? E aquela estourada. Então, é o que vai acontecer quando você compra a base errada. Então, por isso que testar no rosto real, rosto todo, principalmente parte central do rosto, é imprescindível para você ter certeza de que a cor vai dar certo. E aí, falando novamente aquilo que eu falei, nem sempre a base que você escolheu, depois que você analisou todos os pontos que a gente trouxe aqui, nem sempre você vai encontrar dentro daquela base a cor ideal para você. Às vezes você vai precisar de comprar dois tons para fazer a misturinha, para chegar na tonalidade. Existem outras formas de fazer, com a colorimetria, pra, quando a gente está trabalhando só subtom, tom, tem. Eu vou fazer uma live aqui para vocês só da gente fazendo esse tipo de correção para vocês verem como que é legal. Mas é trabalhoso no dia a dia para automaquiagem. Então, às vezes, é muito melhor você se conformar que aquela base que você quer, que você escolheu, vai precisar de mais de uma cor e comprar a misturinha dela. Porque é preferível do que você sair com a cara ou mais clara ou mais escura e ficar incomodada com isso, tá? Então, assim, pra mim, esse é o teste. E aí, acho que aqui ficou bem visível do porquê. Deixa eu levantar um pouquinho assim pra tirar do porquê, fica bem estourada a da MAC. Já a da L'Oréal, ela assenta bem. E aqui, no queixo tá a da MAC. Então, percebe aquilo que eu falei, da região do rosto, né? Que nem sempre a região do rosto vai ficar boa. A da L'Oréal, na hora que eu passo como um todo, funciona. Já falei, eu ainda faço um leve ajuste nela. Mas é a que eu tenho aqui. Se eu não precisar fazer ajuste, se eu não estiver ligando pro perfeccionismo, vai ela sem fazer ajuste nenhum. Então, é uma forma da gente ter essa liberdade na hora das cores, tá? Por isso que eu falo que a nomenclatura não ajuda muito, porque cada base vai ter a sua. Na hora que a gente aplica no rosto, ela muda. Então, não tem jeito. Lembra do teste, né? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Aqui, essa daqui é a da L'Oréal, que é a mais parecida com meu tom de pele. O teste pra fazer no colo, gente, é aqui assim, bem nesse ossinho que a gente tem aqui. Você vai fazer e vai espalhar. E aí, a ideia é essa, é de que a gente não enxergue aonde tem base, aonde não tem. A cor exata é aquela que some, que a gente não consegue ver aonde tem produto ou não, certo? Então, pra mim, fica muito parelha o rosto e colo, mas pra você for diferente, teste aqui primeiro, pra que você consiga ter uma uniformidade, claro, se você quiser essa uniformidade.
E aí, para as maquiadoras, colegas, é importante sempre você explicar isso para sua cliente, você de falar, olha, seu corpo é um pouco mais escuro do que seu rosto, ou o seu corpo é mais claro do que seu rosto. Isso te incomoda? Você gosta de manter assim? Você quer igualar? Porque não adianta a gente simplesmente achar que precisa igualar, porque, sei lá, na hora de eu tirar a foto vai ficar parecendo que eu que errei a base, sendo que a minha cliente não vai se reconhecer com um rosto da cor diferente do que ela está acostumada, tá? Então, isso é muito sério e a gente precisa respeitar isso também. O último ponto que eu deixei aqui para colocar são os básicos que a gente pode usar na hora de comprar. Como eu falei, maquiagem não é tratamento estético, né? A gente está fazendo literalmente maquiagem, ou seja, escondendo coisas. Mas, hoje em dia, várias marcas estão tentando nos seduzir com produtos que têm dentro dele ativos que vão tratar a pele enquanto a gente estiver maquiado, que é maravilhoso. Pensa bem, se você gosta de se maquiar ou se você precisa trabalhar maquiada, vai ficar aí 8, 9 horas com maquiagem, pensa passar um produto que já tem algum ativo que enquanto tá fazendo isso, vai tratar a pele. Então, hoje em dia, a gente tem bases, encontra, né, bases com alguns ativos de tratamento que vão cuidar da pele, tratar da pele de alguma forma enquanto a gente estiver utilizando. Essa daqui da L'Oréal, a HD, ela é da linha Una e ela tem ação anti-aging, ou seja, anti-idade. Ela tem tecnologia Cronos, que é a linha da Natura que trata linhas e rugas, né? Então, ela promete que com o uso contínuo, ela vai tratando as rugas e linhas de expressão. Se realmente funciona, eu não vou saber por dizer, porque eu não faço uso contínuo, assim, de todos os dias usar essa base. Pelo fato de que ela não é da minha cor e ela me dá trabalho pra poder mudar. Mas é a base que eu uso pra festa, sabe? Porque eu acho que é a base que mais fica bonita na minha pele, que me deixa mais bonita. Mas, tá aí a marca falando que tem esse tratamento e eu acho que é um plus a mais, né? Pra gente poder pensar e também trabalhar. Outras marcas eu já encontrei como bases com ativos de hidratação, como ácido hialurônico, por exemplo, que está super em alta, bases antioxidantes que ajudam também no não envelhecimento da pele, como vitamina E, vitamina C. Então tem bases também que tem esses ativos. E algo que é mais comum da gente achar, que já não é tão assim novidade, vamos dizer, são bases com fator de proteção solar, né, FPS, né, fator de proteção solar. Só que acontece o seguinte, para que esse fator de proteção solar seja realmente eficaz, de acordo com o Conselho de Dermatologia do Brasil, ele precisa ser acima de 30. Então, se a base tem menos de 30 o FPS, ela já não é uma base protetora. Mas tem um outro ponto também, que eu gosto sempre de colocar. Protetor solar, a gente precisa utilizar em uma quantidade generosa para que ele entregue aquele fator de proteção. Normalmente, fala-se em um tamanho de uma moeda de 50 centavos de protetor solar para a gente passar no rosto todo, ou você passar uma quantidade e fazer uma segunda camada, para que realmente ele proteja. E eu acho que isso é uma quantidade muito alta de base. Então, por mais que a base tenha FPS, eu não acho que ela substitui o protetor solar. Ela pode ser um complemento. Ela já é pelo fato dela ser uma camada de cor que vai fazer uma barreira física. Mas se ela tem, ótimo, perfeito, ela vai complementar. Mas eu não recomendo que ela seja um substituto do protetor solar pelo fato da quantidade. É muito difícil que você vá usar a quantidade ideal de base, porque senão você vai ficar rebocada, para que aquele fator de proteção dentro dela realmente tenha eficácia. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui desde o início. Espero que tenha gostado. Um beijo, boa noite, bom descanso para todo mundo e até a próxima.